Só no governo JK, especialmente, plano de metas. Era 50 anos em 5. O Brasil ia crescer. Era o JK falava, hoje é o contrário, né? Mas 50 anos em 5. Então, aí depois teve o plano trienal do governo João Goulart, que acabou não dando muito certo. Depois veio o PAEG. Depois veio os PNDs, Plano Nacional de Desenvolvimento. Teve vários, do regime militar. Aí você estabelecia um plano de 5 anos, para onde o país ia. Porque você precisa ter um projeto. Você precisa saber que daqui 3, 4 anos, como é que vai estar? O que você precisa de infraestrutura, por exemplo, energia. Pô, nós temos um problema. Se o Brasil começar a crescer 4% ao ano, aí, né? Nós não temos energia. Se crescer 4%, putz, vai no caos. Aí veja como nós por exemplo, Itaipu, sem Itaipu, nós estaríamos no escuro, estaríamos a luz de vela aqui. Então, a questão que se coloca é que nós precisamos ter planejamento de desenvolvimento da infraestrutura, estradas, ferrovias, os aeroportos, produção de energia. Hoje, inclusive, combinar as diferentes formas. Hoje você tem uma matriz energética plural, né? Você pode trabalhar com energia eólica, solar. Pô, um país como o nosso, né? É inacreditável, tal. Então, você tem agora várias formas. O etanol era o programa antigamente chamado Proálcool, foi do governo Geisel, 1975, né? Também foi buscar uma substituição, uma alternativa à primeira crise do petróleo, que foi terrível. O Brasil importava 3 quartos aproximadamente do que nós consumimos de petróleo. Então tem tudo isso que a gente então teve aqueles momentos que você combinava, por isso que essas situações que são complexas e ao mesmo tempo isso não diminui, isso está num outro livro meu inclusive, não diminui em nada a questão no campo da política, da repressão política, cultural, da censura, tal, disso que nós falamos de cultura. Porque as pessoas falam com saudade daquela época como se só tivesse coisa boa. Pera um pouquinho, você tem que lembrar as prisões arbitrárias, as torturas, desaparecimento. Mulheres foram desaparecidas. Aqui na Rua Tutóia, com medo. Então, no DOI-CODE aqui da Rua Tutóia, tinha lá o assassino, o Coronel Ustra, que é herói pro genocida Bolsonaro. Existe algum tipo de debate sobre isso? Sim, tem. Ou ele foi torturador? Não, ele foi torturador durante 4 anos. Ele matou várias pessoas. Então, ele é um assassino. Inclusive, disso? tem condenação na justiça. Caramba. O cara tem condenação na justiça. Como que idolatra um cara idolatra, desse? Né? Ele idolatra. Você vê a que ponto chegou o genocida Bolsonaro. Então, e a Caterva, Verde Oliva, que está no Palácio do Planalto, que legitima o capitão terrorista. Que é bom lembrar que ele é terrorista. Que é Caterva? Caterva é uma expressão de desuso. Eu fiquei com vergonha de perguntar, Mandíbula. Você sabe o que é Caterva? Me fala antes de ele explicar. Não faço Caterva. Ideia, mas eu não ia perguntar, eu ia deixar passar. Eu quero aprender aqui. Não, tem umas coisas que eu gosto de usar lá, Caterva, Malta, tal, para gozar um pouco. Caterva é as pessoas mal formadas, que não têm um conhecimento adequado, assim, numa linguagem que mostra a precariedade intelectual, tal, né? Eu gosto muito de usar a expressão elite rastaquera, né? Porque rastaquera também é uma expressão que vem do francês, veio para o português, não sei se foi para outras línguas, mas foi uma expressão que surgiu por causa do Brasil. Era uma peça, tinha uma Offenbach, uma opereta chamada Vida Parisiense e tal, e tinha um personagem, isso na metade dos anos século XIX. Até o Barão, quando era estudante, se formou, assistiu essa peça e ficou furioso. Por quê? Estava lá em Paris. Porque tem um personagem chamado O Brasileiro, nem nome tem, O Brasileiro. E o brasileiro entra nessa opereta tal, conduzindo um escravo pequeno tal, cheio de dinheiro. Sim, um cara rico, cheio de dinheiro. E aí as mulheres se apaixonavam pelo dinheiro dele. Claro. Ele imaginava que era por ele. E arrumava um monte de amigo, que era do dinheiro, mas ele achava que era com ele. Então, o que acabava acontecendo era que aí ele passava uma boa temporada em Paris, gastava tudo. Acabava o dinheiro, tinha que voltar para o Brasil. Aí, no outro ano, voltava. E assim, daí que é chamado rastaquera, o sujeito tem dinheiro, mas não tem refinamento, não tem cultura e tal. Que é parte da elite de hoje. Isso, né? Essa elite de hoje, que não é a elite do passado, porque essa elite nacional... Por exemplo, nós tínhamos na Fiesp, quando ela foi criada, o Roberto Simons. Roberto Simons é um homem, um empresário dinâmico, fundamental, historiador, conhecia muito a história do Brasil, tem uma bela história econômica do Brasil, e era um líder empresarial dinâmico, nacional. Foi constituinte na Constituição de 33, 34. Agora, quem entende? Nós temos líderes empresariais no campo da indústria que não tem indústria. Aqui na Fiesp não tem indústria. Como assim? Não tem indústria. Faliu a indústria da família. Há muito tempo que não tem indústria. Tem vários lugares que você anda, tem outras federações que os caras não têm indústria.
O outro então você tem uma... Aqui a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, não sei ainda se é o mesmo sim, senhor, ele estava há 40 anos quase como presidente. Como é possível? Então você perdeu aquela elite empresarial nos vários campos da indústria, da agricultura, etc., que eram elementos dinâmicos, tal, né? A indústria... Que fizeram a história Que fizeram a história da indústria do Brasil. Agora, e nós temos esse problema. Nós não podemos... Matarazzo, nós não podemos viver de commodities, da exportação de produtos primários, porque nós ficamos muito dependentes de fluxos que nós não controlamos, de preços e das questões do comércio internacional. Não é que eu estou propondo, nós somos uma autarquia. Autarquia é quando você não depende de nada, a não ser de si mesmo, se fechar. Ninguém está falando isso. O mundo é global. É só variar, né? É variar. Nós precisamos ter uma economia mais diversificada, porque nós, por exemplo, se a China, por alguma razão, comprar metade do que compra do Brasil, nós somos fritos. E ela pode, se quiser, porque ela pode encontrar fornecedores. No Brasil, não é só o Brasil que tem minério de ferro. A Austrália tem. Né? Grãos, outros podem ter, outros têm, inclusive. Então, a questão toda é diversificar a economia, mas aí precisa ter liderança empresarial. Não temos. Não temos lideranças políticas. Pô, dá vontade de chorar quando você vê o Congresso Nacional, você vê os candidatos a presidente da República, o processo eleitoral. Piorou muito. Por que a gente não evolui na parte de tecnologia, na parte de parque industrial? E nós temos, se você for pegar a área de ciência e tecnologia, essas questões mais da informática e tal... o que tem de brasileiro, você vai lá no Facebook, tem brasileiro. Aí você vai, tem brasileiro. O cara fica bom e vai para fora. Então, né? Então, o que acontece? Quando você conversa com empresários dessa área que estão ainda no Brasil, o terrível que eles falam é o seguinte: você acaba formando mão de obra porque vai embora. Porque os salários lá são muito mais altos, né, do que aqui. Aqui tem uma série de dificuldades para a gestão das empresas, tal. Essas empresas modernas que têm uma outra configuração, que não é aquelas formas tradicionais que nós tínhamos. E também não há projeto nacional, né? Por exemplo, hoje nós temos um ministro de Ciência e Tecnologia que cortaram o orçamento dele do ano que vem em 92%. 92%! Ele não reclamou, que é o astronauta. O astronauta, o que vem de travesseiro. O astronauta que vem de travesseiro. Que não sabe nada. É bom lembrar que ele foi, quando ele subiu, foi no governo, era lulista. Em 2006, para nada. Ele subiu, que não tinha objetivo científico nenhum, desceu. Quando ele desce, ele vai para a reserva e vira palestrante e vem travesseiro. Pô, legal, bacana, legal ele, a família mora toda no estrangeiro. Não tem nada, eu estou só lembrando que a família está lá. Pô, cara, você tem de dar uma contribuição à sua área, que é aeronáutica. No caso dele e tal. Então, é piada. Agora, o que estão fazendo com a CAPES, o ministro da Educação, que é um cidadão que mora em Santos, coitado, eu sempre falo, em nome de Jesus, Deus no comando, enquanto isso ele saqueia um Estado. Esse daí estava em Santos e ia para São José dos Campos, dá 2 horas de carro. Ele pediu um avião da FAB, coitadinho. Que é muito tempo, 2 horas. E ele é um grande... em termos educacionais, ele é um zero à esquerda, é um medíocre. Aí nomeou, como todo medíocre, nomeou medíocre para CAPES, nomeou uma senhora, como diria o Jânio Quadros, uma senhora para CAPES, que é uma pobre coitada, né, que não sabe nada de pesquisa, que não tem valor algum no meio acadêmico. Então, eles estão destruindo a educação, a ciência, a tecnologia, os direitos humanos, com essa Damares, que é uma senhora que em qualquer... Mas ela falsificou o currículo. Ela disse que era mestre. Eu sou mestre. Aí foram investigar. Mestre no quê? Não acharam. Falaram, mas não tem, a senhora... Você não entendeu, eu sou mestre no sentido de Paulo de Tarso, do cristianismo. Pera, o que tem a ver o Paulo, São Paulo? Meu Deus! Não tinha Constituição no Império Romano, não tinha constitucionalismo. É uma cara de pau, Aí você olha todo o Tarcísio, o Tarcísio é um tamanho picareta, é um capitão picareta, que quer ser candidato ao governo de São Paulo e não mora em São Paulo. Mas quer ser candidato ao governo de São Paulo. Ele inaugura recapeamento de 20 quilômetros e coloca 20 quilômetros. Aí o JK constrói uma cidade em 3 anos e meio. Aí o Tarcísio diz que é um gênio. E junto com o Bananinha, o filho do Bolsonaro, o Bananinha. Tarcísio furou com a gente aqui, hein? Furou com a gente aqui. Estamos remarcando. E tem o Dudu Bananinha, que falsamente mora em São Paulo. Se ele vir aqui... Onde ele mora aqui? Não, né? Em Brasília, não é? Então, mas ele nunca morou em São Paulo. Cadê a mulher? Ele mora com a mulher aqui? Mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro que ele mora? Só que ele enganou os eleitores. E aí eu pergunto, Bananinha, ali, onde está a câmera? A câmera, Dudu Bananinha, me mostra, Dudu Bananinha. Primeiro, eu quero pegar um planisfério se você identificar continentes. Você tem dificuldade, né? Onde a África
É aqui. Não, Bananinha. Mas não pode falar o para baixo. Ao sul ele não entende. Para baixo. Aí ele, África. Oh, boa, Bananinha. Ele não sabia quem é. Numa reunião, ele quer ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele, uma vez, ele estava um assessor, alguém falou Kissinger. Ele falou, quem? Kissinger. Aí ele falou pro assessor, é pra beijar? Kissinger. Eu não sabia. Kiss. Aí alguém falou, porque não sei o quê, Inglaterra, Segunda Guerra, o Churchill. Ele falou, Xuxo. Quem é o Xuxo? O Xuxo, Bananinha. Não existe o Bananinha. Estuda, deixa de ser mandrião. Mandrião é vagabundo, né? Uma linguagem mais vulgar. Essa eu já mandrião. sabia. O mandrião, estuda. Winston Churchill, primeiro-ministro, sabe de quando? 1940, até 45, depois de 51, depois volta até 55. Ele é prêmio Nobel de Literatura, Bananinha. Esse pessoal é medíocre, né? Então, com essa turma aí, você acha que o país pode ir para frente? Você veja lá, no caso do G20 em Roma, aquela foi uma das maiores humilhações.